escrever. É quadrinho e canção, um mix de ideias, explosão de criação. Seja geek, seja nerd, ou só curioso, aqui no porão o mundo é fabuloso. A cultura pop de montão. Preparados para um bate-papo nada convencional? O episódio de hoje é mais que especial, porque fará parte do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, que é uma continuação da parte escrita, Heroínas e Estereótipos, uma análise da representação feminina nas histórias em quadrinhos ao longo do tempo. E para a segunda parte, nós vamos afunilar a discussão e falar sobre o papel da mulher Hulk na sociedade e o que a representação dela nas histórias revela sobre cada década. E para fazer esse bate-papo comigo, eu estou aqui hoje com a Ana Kátia Guerra, autora da história em quadrinho Ser Livre Depois dos 40. Ela é atriz, palestrante. E também estou aqui com o Leonardo Tardino, psicólogo e amante dos quadrinhos. Eles estiveram também na primeira parte, foram os meus entrevistados. Bom, para começar, a gente vai falar da primeira fase dela, da fase em que ela foi criada pelo Stan Lee e pelo John Buscema. A princípio, ela era a versão feminina do Hulk, sem muita profundidade, sem muita unicidade. Como, por exemplo, a Namora, né, que é a versão feminina do Namor, daí a gente vai para depois a Supergirl, depois a Batgirl. Então a gente tem vários contrapontos, né, versões femininas de personagens já estabelecidos, como uma tentativa de conseguir captar, e a gente vê na questão financeira, né, um outro público que começou a ler quadrinhos também. Um público de leitoras, né? Exato. Bom, e para falar da mulher Hulk, a gente precisa falar primeiro da origem dela. Então, a mulher Hulk é a Jennifer Walters, uma advogada e prima do Bruce Banner, que é o Hulk. E aí, quando ela é atacada por um grupo de mafiosos, ela se fere gravemente e precisa receber uma transfusão de sangue. E o Bruce Banner faz essa transfusão. E aí, com isso, ela é contaminada pelos raios gama que estão no sangue do Bruce. E aí, ela se transforma na mulher Hulk ao sentir raiva. Na época do Stan Lee e do John Buscema, quando eles criaram a mulher Hulk, ela era a selvagem mulher Hulk. Então tinha muito isso, da mulher Hulk raivosa. E como a Luísa comentou, né, da questão de como os papéis das duas histórias, né, do Hulk e da She-Hulk, os adjetivos, né? Então eu tenho o Hulk, ele é o incrível, o poderoso, o maioral. Ela é a selvagem. A selvagem. Né? Mas por que é selvagem? Ela não resolve no argumento. Então. Ela resolve na porrada, como um homem faria. Exato. Mas o homem é incrível, ela é selvagem. Ela é selvagem. E aí, quando a gente vai para a fase do John Byrne, ele já muda a personalidade dela, porque ele não quer que ela seja só uma versão feminina do Hulk. Ele quer que ela tenha uma personalidade, ele tem um apreço pela personagem. E aí é com a fase Byrne que ele troca para a sensacional mulher Hulk, que era como ele enxergava ela. E aí ele transforma ela na Jennifer Walters que a gente conhece, essa mulher Hulk confiante, sexy, atraente, que tem confiança sobre a própria sexualidade dela, e empoderada, que traz essa paridade, tanto o poder dela quanto do Hulk. Eles estão ali em pé de igualdade. E isso é muito interessante, porque a diferença que ela tem do Hulk é que ela tem plena consciência de que ela é a mulher Hulk. Ela não muda de personalidade, ela não tem essa dualidade como o Hulk tinha. Você observa dentro desse cenário que você está propondo de discussão, que a gente tem dois elementos, né? Então, como ela nasce e como ela se percebe depois na sociedade. Então, eu tenho a criação dela a partir dele, né? De como ele era, como ele foi criado, mesmo ela sendo criada através de um acidente, né? Para poder se recuperar. Mas a gente tem aí uma mudança de comportamento com a chegada do Byrne, né? Na mudança textual dela. E a gente vê essa questão do empoderamento feminino, né, do posicionamento dela e do prazer que ela tinha de se ver como a mulher Hulk. É até uma emancipação dela do Hulk, né? Porque o Hulk ele continua com essa dificuldade de conter o Hulk em si, de lidar com todo esse trauma, né? De eu não posso ficar nervoso, senão alguém assume o corpo e eu não sei o que fazer mais. Ela não, então isso até começa a distanciar, né? Porque ela começa a ir para pontas em outros quadrinhos, ela começa a ter interação com outros personagens, não fica só circulando o mesmo núcleo, né? Então a gente tem Batgirl, Robin, junto com o Batman. Depois a gente tem Supergirl junto com o Superman, sempre no mesmo núcleo, né?
ela acaba assumindo um espaço que ela lida com outros desafios sem o Hulk estar junto, por exemplo. Porque conecta justamente com esse autocontrole que ela tem, essa autoconsciência que ela tem de que ela é a mulher Hulk, e ela também tem a autoconsciência de que ela é um personagem de uma história em quadrinhos. E você tocou num ponto importante, né? Conexão. Eu acho que isso gera conexão com o público. Uhum. Então, me colocando como uma mulher que gosta de ler quadrinhos, né? E que eu gosto da história dela em particular. Eu acho isso o máximo. E aí, falando um pouco da estética da mulher Hulk, é um pouco até da dualidade que a gente vê de opiniões com relação à fase do Bernie. Algumas pessoas vão tratar ela como um ícone de empoderamento feminino e outras vão achar que é só uma objetificação do corpo feminino, que ele só tá fazendo quadrinho pra agradar o olhar masculino. Porque tem a influência social ainda, né? Então, como que ele lida com essa questão de dois públicos que ele quer atingir? Acho que, de modo geral, acho que ele usou o mesmo padrão de outras 10 de HQ, né? Então, assim, coloca ela sensual, faz ela de um jeito que chame a atenção e coisa nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, oferece para a visão masculina um olhar. Olha, tem uma mulher que é diferente. E ela começa a fazer escolhas significativas. Então, assim, eu vou para o tribunal defender um caso e eu vou verde. Porque eu quero estar assim. Em outros momentos, não, eu vou estar nessa outra perspectiva. Então, assim, eu saber lidar com as minhas emoções me permite me colocar do jeito que eu quero nos lugares. Isso também leva para os homens leitores outro posicionamento. Então, peraí, é uma mulher que não está na posição de mocinha, não está na posição de coadjuvante, de ajudante, ela tem uma postura ali. Ela está colocando o posicionamento dela diante de como ela se comporta, né, de como ela está no ambiente de trabalho, como ela está no momento de lazer. Isso para ela é uma liberdade de escolhas. Sim. Né? E não deveria, mas é uma questão apontada como comportamento social. E a mulher Hulk, ela se sente uma mulher atraente e ela gosta que as pessoas se sintam atraídas por ela. Ela tem o corpo dela como uma afirmação da sexualidade dela. Mas, por outro lado, pode cair nessa objetificação, nessa sexualização para agradar um olhar masculino, que aí se torna uma narrativa problemática. E você vê até por esse quadrinho que você tem na mesa, um maiô da década de 80, 90, né? Que era uma época onde a gente tinha aquele boom de academias, né? E as mulheres se vestiam com esses maiôs extremamente cavados, coloridos, e aquilo era uma forma de posicionar o corpo da mulher, óbvio, objetificar a mulher, porque você não via os homens de roupa curta, os homens estavam com aqueles bermudões, a mulher estava sempre exposta com muito mais partes do corpo, né? E assim eram levadas também nas competições artísticas da mesma modalidade, e a gente via sempre essa questão sendo apontada. De novo, estou chamando a atenção para aquilo ser mais uma atração comercial, né? Vendável, e a mesma característica da revista. Mas eu não posso deixar de ter aquilo atrativo para o público masculino, que foi, ao longo das décadas, o principal consumidor desse tipo de revista. Porque, por exemplo, também traz, se você quer ter um corpo assim, compre esse equipamento X. As heroínas têm esse corpo. Eu confesso que eu não sei de uma heroína que seja gordinha, por exemplo. Então tem muito disso, né? Então, assim, a super-heroína, todas as outras, né, das versões de heroínas, tinham esse corpo musculoso. Idealizado, né? Um corpo até inatingível. Isso. Aí, segundo o Alexandre Link, do canal Quadrinhos na Sarjeta, que ele fez o vídeo sobre a mulher Hulk, mas ele fala que virar uma mulher verde, poderosa e sarada permite a ela se fantasiar de tudo aquilo que se espera de uma mulher. Porque o efeito real dos raios gama é que ele é uma radiação eletromagnética, portanto ele muda partículas, ele é capaz de romper as fitas duplas de DNA. Por isso que, na ficção, o Bruce Banner vira o Hulk, porque ele rompe as fitas duplas de DNA dele e ele se torna uma outra pessoa. Se rearranja de outra forma. Mas a teoria que o Alexandre Link desenvolveu é que os raios gama não têm poder de te deixar uma pessoa raivosa e forte. Ele dá poder para as fantasias normativas de gênero. Então o Hulk se torna aquele ser forte, musculoso e raivoso que resolve as coisas no soco, porque seria uma fantasia do gênero masculino. Enquanto a mulher Hulk se torna essa mulher sensual, que tem o corpo perfeito, o corpo idealizado, e ela é autoconfiante, e a confiança dela é baseada na aparência dela, porque isso seria uma fantasia do gênero feminino. Ele coloca esse contraponto de dizer que
ele tendo contato com raios gamas, o homem é desse jeito, a mulher tendo contato com raios gama, a mulher é desse jeito. Né? Então aqui eu tenho a força, o controle, aqui eu tenho A beleza, a sexualidade e tal. De novo, a imposição de padrão de comportamento social que se impõe para a presença do homem e para a presença da mulher. E aí, quando a gente vê, no próprio quadrinho, ele tem um pouco disso, que ele fala, olha, é uma advogada brilhante e sexy. Por que não é só uma advogada brilhante? Não, ela é uma advogada brilhante, mas ela é sexy. Ela não deixa de ser uma mulher inteligentíssima. Né? As próprias defesas dela no tribunal são defesas muito impactantes. Tanto né? que levaram ela a sofrer um atentado, né? Exatamente, exatamente. Então, aonde está esse comportamento social que deixa de lado o brilhantismo que é a característica da própria personagem? Sim, isso tem muito a ver com a mentalidade dos anos 80 também. Esse seria o ideal de mulher naquela época. A gente está falando de uma época de 80 e 90 que foi uma época muito doida de libertação em todos os sentidos. A gente vinha do final de uma ditadura militar. Então, a gente pega ali final da década de 80, início da década de 90, onde as pessoas passaram por um boom gigantesco de entender a sua liberdade em todos os sentidos, né? Foi uma década de libertação. É muito interessante você falar isso, Ana. Apesar das pessoas falarem que o John Byrne objetificava o corpo feminino com a personagem She-Hulk, e em certa medida ele fazia isso para os leitores masculinos dele, mas as referências que ele tinha eram as revistas de moda feminina. Então a mulher Hulk é uma mulher que se veste muito bem. Em vários quadrinhos aparece ela provando roupas diferentes, e as poses que ela faz não são poses que você encontra em revistas adultas. Ele pegava essas referências de revistas femininas de moda na época. A melhor coisa da mudança do roteiro dele foi, óbvio, colocá-la em primeiro lugar, em primeiro plano, apesar, né, de enaltecer a questão sexo e objetificação do corpo, mas ele colocou ela num lugar de se olhar, de se enxergar, né, de como ela está numa boa roupa, de como ela está num determinado ambiente, de como ela gosta dela mesma. Então, para mim, esse foi o ponto alto do texto dele. Um episódio importante de pontuar também foi que nessa graphic novel do John Byrne acontecem 2 episódios de abuso que a She-Hulk sofre. Quando o agente Dudley da S.H.I.E.L.D. pede para ela ficar nua para que ele reviste ela, e chega um superior e diz que não era para estar acontecendo aquele procedimento, que ela deveria ser revistada por uma agente mulher. Então ela fica ali nua na frente de várias pessoas, e aquilo os configura como uma violência sexual. E mais pra frente na história, o mesmo agente fala que ela precisa ficar nua para realizar alguns exames, e o próprio médico falou que não precisava ficar nua para aqueles exames, mas ele falou, não, ela vai ficar assim. E aí ele grava todo o exame para ficar assistindo depois. Então, assim, talvez para a mentalidade daquela época não tivesse o peso que a gente enxerga hoje, porque hoje em dia dá para configurar até como um estupro que ela sofreu. Estupro, situação vexatória, exposição virtual, né? Então, assim, tem uma série de crimes aí que acontecem. Eu acredito que o John Byrne tenha colocado aquela cena até como algo cômico. A gente está falando de uma época anterior também, em que as coisas eram normalizadas. Isso ainda mudou muito hoje em dia? Não, né? Digamos que a gente fale mais sobre isso, né? Mas não é normal a situação que ela foi apresentada. E aí eu gosto muito da forma como ele projeta o texto dele, a forma como ele posiciona a personagem, e eu gosto muito de como ele quebra a quarta parede. E se ele quis abordar esse tema, eu acho que ele não foi feliz da forma como ele tratou, né, porque ele quis, como você mencionou, colocar uma coisa mais cômica, né, para falar sobre o assunto, mas eu acho que ele deixou de aproveitar uma excelente oportunidade de falar comigo como leitora, por exemplo, ou de outras mulheres como leitoras. Então imagina se ali naquele momento ele quebrasse a quarta parede, né, e ele colocasse a personagem contrapondo ele, né, questionando ele. O que ela viveu, exatamente. Né? Porque uma coisa é ele mostrar, querer criar uma questão cômica sobre o que ele está falando, mas de repente você ter ela quebrando a quarta parede, vindo para cima dele e dizendo assim, escuta, por que você me colocou numa situação como essa? Né? Você parou e perguntou para mim se eu concordo? Se eu aceito? Né? Você perguntou como eu me sinto numa situação como essa? Imagina a amplitude que ele daria,
né, para uma Crescendo. discussão desse âmbito, dessa proporção, se ele colocasse isso no texto? Quantas discussões seriam geradas pela própria sociedade? Nossa, por que ele colocou isso? Para parar para pensar, seria esse momento de o que está acontecendo aqui? Aquela cutucada, assim, dizer assim, olha, escuta, eu estou tratando sobre o assunto, mas como ela que se sente? Como mulher, isso me revolta. Você vê uma mulher dentro de um ambiente literário, que é a história em quadrinho, ou a graphic novel, e você vê a mulher, de novo, sendo objetificada e colocando ela numa posição de violência, seja ela física, sexual, psicológica, e tendo aquilo como uma situação normal. E talvez se a gente for pensar no caso dela, quando tem essa situação, que ela é advogada. Vários crimes aconteceram com ela nessa questão da exposição. Uhum. O quanto ela consegue, sendo advogada, parar e pensar, meu Deus, eu vou me defender. Porque a situação torna ela refém, porque assim, são várias pessoas, ela sofrendo essa violência, esse nível de exposição, por mais que eu tenha compreensão técnica para lidar, eu não consigo. Porque a situação contra mim é muito forte, a carga é muito forte. Tanto que ao longo do quadrinho ela perde os poderes, não perde os poderes, mas ela deixa de ficar verde e musculosa, ela volta a ser a moça mais frágil. Se a gente for pensar na questão social, muitas mulheres extremamente empoderadas, dependendo do contexto onde são expostas, não conseguem se defender. Porque a carga situacional é muito grande. E como aquele agente, né, o Dudley, ele se coloca nessa posição, ela pode me arrebentar. Só a força social consegue conter ela agora. Então, assim, eu vou colocar ela nessa exposição porque, assim, eu não tô seguro. E eu preciso mostrar que eu sou muito melhor que ela. Eu sou muito mais potente. Então eu mando ela ficar nua assim. Porque eu não banco. Então a gente coloca até um nível de fragilidade psíquica que ele traz, né, emocional que ele traz, que ele precisa de todo um contexto, precisa dar patente para falar, não, ela vai ficar nessa posição vexatória sim. Aí, em 1996, a gente tem a série animada O Incrível Hulk. É uma série produzida pelo Stan Lee. E o interessante é que a Mulher Hulk tem uma forte participação na série. Na segunda temporada, ela aparece em todos os episódios, por exemplo. E o que eu achei assim interessante é que o Stan Lee, ele preservou a personalidade que o John Byrne deu para a Mulher Hulk. E em vários momentos ela tem esse protagonismo na série, apesar de ser uma série do Hulk, em vários momentos ela salva o Hulk. Ainda tem a questão da sexualidade. E por se tratar também de um desenho dos anos 90, a gente cai naquela permissividade, naquela normalização, né? Então ela se veste dessa forma, como nos quadrinhos do John Byrne. Muitos aspectos foram preservados, essa questão das roupas de academia dos anos 80, as roupas curtas, né, que a gente não vê o Hulk usando. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe essa personalidade forte para ela que ficou tão característica, que marcou tanto ela. Você sabe o que me chama mais atenção, tanto no quadrinho quanto no live action? Que ele deu consciência a ela. Sim. Né? Então, ele parte de ter a contaminação, mas quando ele vira o Hulk, ele não sabe quem ele é como pessoa. Uhum. E quando ele é ele sem o Hulk, ele não tem a consciência da transformação. Ele só sabe que alguma coisa vai acontecer a partir de um momento de perda de controle emocional. Vem a raiva. Aí ele sabe que ele vai se transformar. Depois ele não lembra tudo o que aconteceu. Com ela, não. Ela tem a consciência do antes e do depois, e essa consciência para ela é uma forma de poder. Né? É uma forma de escolher. Não, eu quero estar desse jeito porque eu vou agir dessa forma. Outro ponto aí também, no Qual? sentido de que não, eu perdi a cabeça, gente. Foi por... Não, agora se ela faz alguma coisa... Não, ela estava consciente. Então ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. O Hulk não. O Hulk, gente, ele tem esse negócio com a emoção, ele não sabe lidar. Então parece uma permissividade também. Eu acho que talvez seja um recorte, né, pra gente poder refletir sobre essa ideia. Bom, e uma fase importante também da Mulher Hulk é a série Mulher Hulk Defensora de Heróis, que talvez tenha sido a mídia pela qual ela ficou mais conhecida ainda pelo grande público. E é importante ressaltar que alguns aspectos da história do Byrne foram preservados na série. Por exemplo, a metalinguagem. Ela também quebra a quarta parede, só que dessa vez em um outro meio. Mas um aspecto diferente que a gente vê é que ela tem essa crise de identidade. Porque nos quadrinhos do John Byrne, ela se sente bem sendo essa mulher cultural, que todos se sentem atraídos por ela. Mas já
na série a gente vê como que a Jennifer Walters lida com isso. Ela não se sente tão desejada quanto a mulher Hulk, e isso é um problema para ela. E a gente vê essa humanização dela muito porque a produção da série é composta por mulheres. A série é dirigida por 2 diretoras, mostrando talvez uma insegurança dela, mas uma insegurança proposital para humanizá-la. Eu acho muito engraçado quando a gente tem a oportunidade de conhecer personagens que ou eles começam num livro ou numa história em quadrinhos e vão pro audiovisual, né? Uhum. Eu confesso que eu conheci a She-Hulk no audiovisual, justamente nessa série, né? Então eu comecei a ter contato com a vida dessa personagem através desse audiovisual. E aí eu achei aquilo o máximo, né? Principalmente na hora que ela quebrava a quarta parede, eu adoro essas coisas. E aí depois, com o trabalho, você me deu a oportunidade de conhecer a revista, né? De conhecer um pouco mais o universo dela. E eu confesso que eu tinha gostado a princípio, mas eu me decepcionei depois. Porque eu vi que um não conversa com o outro, apesar delas trazerem para o audiovisual muitos elementos interessantes, manteve a questão do protagonismo e tudo mais, mas eu não gostei da forma como elas passaram a tratar ela, né? Trazendo essa coisa mais mimizenta, né? Acho que nem mimizenta é a palavra. Vitimista. Vitimista, exatamente, essa é a palavra perfeita. Trazendo um vitimismo para ela que, na minha opinião, não existe, né? Então ela ficar naquele dilema eterno, ai, será que eu tô boa assim? Não, será que eu vou ser melhor sendo a mulher Hulk? Não, eu vou ser melhor sendo eu mesma. Ah, não, eu vou pro tribunal desse jeito. Não, melhor eu ir aqui. Uma eterna dúvida com ela mesma, sabe? Uhum. E eu acho que isso pecou, se elas quiseram trazer um pouco mais de realismo. Eu acho que esse realismo poderia ter sido dado de outra forma e talvez ampliado um pouco mais essa quebra da quarta parede dela, que eu acho isso genial, dela provocar e brigar com aquilo que estão conduzindo ela, que não é o que ela quer, né? Então ela tem o poder de escolher que caminho ela quer seguir, né? E acabou tendo isso muito pouco no audiovisual, que eu acho brilhante no texto dele, nos quadrinhos, apesar de que em alguns momentos ele deixa de explorar isso em temas como a gente falou ainda há pouco, daquela questão da cena de violência que ela sofreu. Então eu achei interessante esses dois pontos. Acredito que essa questão da quebra da quarta parede pode ser muito aquilo de isso é meu ou isso está sendo imposto a mim. E talvez seja um ponto de reflexão, né? Isso é social ou isso é meu? O quanto de fato eu estou entendendo que eu fiz essa distinção. Meu movimento está sendo em prol do que estão colocando para mim como esse é o caminho que você tem que ser, ou de fato eu escolhi ele ou não. Acho que isso é um ponto importante da gente parar para pensar. Acredito que a gente tenha construído um debate muito rico aqui hoje e eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado pelo convite, né? Fico muito agradecido por poder participar dessa discussão tão rica de fato. Obrigada, Lu. Orgulhosa, muito honrada de estar aqui com você também. Muito obrigada. Durante o vídeo, comentamos sobre a HQ Ser Livre Depois dos 40, de autoria da Ana Kátia Guerra. Você pode adquirir seu exemplar por esse WhatsApp aqui. É uma incrível história de superação voltado para homens e mulheres e recomendamos demais. Aproveite também para adquirir a HQ Fuga de Kairos. Está disponível no link aqui abaixo na descrição. É a versão em HQ do filme Fuga de Kairos, do diretor G. Filho. O filme também está disponível aqui no canal Eudaimonia. Ah, e uma novidade. Convidamos vocês para assistir aqui na aba Shorts do YouTube os teasers do nosso próximo filme, Sombras da Obsessão. Não se esqueça de seguir no Instagram. E esse foi o episódio de hoje. O vídeo terminou, mas a reflexão continua. A análise sobre a representação da mulher Hulk ao longo das décadas, nas histórias em quadrinhos e em outras mídias, segue relevante, servindo de espelho para questões sociais do nosso dia a dia. Obrigada por assistir nosso vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal, isso nos ajuda demais e não custa nada. Muito obrigada e até o próximo Cult Pop no Porão. Essa emoção é a cultura pop.